Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí com você. Vamos lá, mais uma aula, continuando aí a nossa parte, né, que envolve a matemática financeira, mas também agora nós vamos dar entrada aí numa parte muito legal, que faz parte do nosso dia a dia. E é interessante a gente começar a perceber algumas coisas que envolvem aí as coisas ao nosso redor, né? E uma delas é a parte da estatística e probabilidade. São duas coisas que caminham juntas, mas cada uma dessas áreas atuam em um campo específico, tá? Então o que eu tenho que entender aqui primeiro? O que eu gostaria, o que nós vamos ver hoje aí, né? A primeira parte envolve a estatística. O que é a estatística? A estatística, ela trata especificamente de coletar dados, ok? Então a gente coleta os dados, analisa esses dados e depois de analisar esses dados, há uma divulgação desses dados. Ou seja, a gente coleta informações, analisa essas informações e depois repassa essas informações. A gente apresenta essas informações. Por exemplo, se uma determinada marca de celular vai lançar um novo celular, ela vai coletar os dados, ou seja, as informações num campo de pessoas, ou que pessoas que envolvem. Vamos pensar aí numa marca de telefone, ela vai lançar um novo celular exclusivamente para jovens e adolescentes. Então, o que os jovens e os adolescentes gostam mais de fazer? Quais são os aplicativos que eles mais usam? Então, o que vai acontecer? Um campo específico dessa marca, né, dessa fabricante de celular, ela vai encomendar uma pesquisa. Essa pesquisa vai ser feita com os jovens. E ao coletar essas informações, eles vão lá analisar as informações e vão divulgar essas informações. Essas informações são divulgadas através de gráficos. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho a respeito desses gráficos. Então, no campo da estatística, a gente não consegue, na verdade, o nosso dia a dia ele é movido a isso. Existem inúmeras pessoas que estão trabalhando por aí para nos dar as informações necessárias, né? Então, quando a gente vai tratar, por exemplo, no campo de uma doença, por exemplo, né? A gente vai ver como que está sendo disseminada essa doença, quais são os locais que está sendo disseminado. É necessário coletar esses dados, coletar as informações. No âmbito educacional, por exemplo, a gente vai analisar uma determinada turma. Eu tenho uma série e essa série eu tenho que ver se eles estão absorvendo o conteúdo. Como é que eu vejo isso? Eu coleto dados com relação às notas. Então eu vejo que a gente tem uma partezinha até... Quando você vai fazer uma prova, você vai ver lá dados estatísticos. Quantos fizeram a prova? Quantos tiraram notas acima de 7? Quantos tiraram abaixo? Qual foi a média dos alunos? Então, isso daí me dá um dado, uma noção melhor para que eu possa... vai influenciar na minha didática, vai influenciar como professor, a parte que eu preciso trabalhar melhor, ou a parte que absorveu bem, enfim, a gente precisa disso no dia a dia. O prefeito de uma cidade, por exemplo, vai construir uma nova rua. Por que ele vai construir uma nova rua naquele local? Porque precisa de um estudo. E esse estudo vai envolver quais são as ruas que têm maior fluxo em determinado horário no trânsito, e aí eles vão vendo ali se aquela rua entre 4 e 6 horas da tarde, por exemplo, tem um maior fluxo, então eu vou precisar abrir uma nova rua aqui. Se vai inaugurar uma nova escola, a gente vai ver a análise de uma nova escola. Vamos inaugurar uma nova escola num determinado bairro. Aí vai ver o bairro. Só que essa escola vai ser de ensino médio, vai ser de fundamental ou educação infantil. Então, para que eles possam ter uma ideia de que tipo de escola deve ser colocada naquele local, vai se fazer uma pesquisa. Vai ver, olha, aqui a gente tem mais crianças em idade escolar na educação infantil. Então, a necessidade maior é de uma escola na educação infantil. Então, dados estatísticos, eles nos mostram, eles nos dão a leitura daquilo que acontece no nosso dia a dia. Então, é uma análise, uma coleta de dados, analisam esses dados e divulga esses dados. Resumidamente, nesse primeiro momento, no estudo da estatística, é isso que nós vamos estar vendo. Mais para frente, a gente vai ver a parte da probabilidade. Então, o que é probabilidade? Probabilidade é chance de acontecer um determinado evento. Quais as chances que tem de ocorrer uma determinada situação? Tá? Então, probabilidade, ela pode estar ligada ali diretamente com essa parte da estatística, e aí a gente vai analisar
qual a probabilidade ou quais as chances que tem de ocorrer determinado evento. Isso é muito utilizado na parte da biologia, né, nas eleições, por exemplo. Então essas situações estão presentes aí no nosso dia a dia. E o que nós vamos ver hoje na parte da estatística é uma coleta de dados bem simples, tá? E nessa coleta de dados bem simples a gente vai ver três coisas. A primeira delas é o que é moda, tá? Então a gente vai coletar dados numéricos, e tanto numérico quanto qualquer outro tipo de informação, tá? A gente vai trabalhar com outros tipos também. Mas o que é moda, o que é mediana e o que é a média aritmética. E principalmente a média aritmética é muito utilizada. E você usa isso daí, né, a sua nota, né? Por exemplo, se você tem 4 bimestres, qual que é a sua média anual? E muita gente tem dificuldade de fazer essa média anual, né? Então é isso aí que a gente vai estar vendo agora. Muito bem, então vamos lá, ó. A gente vai ver agora a parte que a gente chama de medidas de tendência central, que é uma das principais partes aí no estudo da estatística, ok? Envolvem essas três situações, tá? Tem uma quarta situação, mas que nesse primeiro momento a gente não vai estar vendo. A primeira delas é a chamada média aritmética. Então vamos lá tentar entender o que é média aritmética. A média aritmética, ela é a soma dos valores que eu tenho em uma determinada situação. Então eu somo os valores, todos os valores que aparecem, e eu vou dividir todos esses valores pela quantidade que eu tenho. Então é a soma dos valores dividida pela quantidade que eu tenho. Por exemplo, você tem 4 bimestres, né? Então para você saber a média aritmética, ou seja, a média das suas notas, você vai somar as notas dos 4 bimestres e dividir por quanto? Por 4, porque você tem 4 informações. Então eu tenho 4 dados, que são as notas bimestrais, e eu vou dividir pela quantidade de dados que eu tenho, que são 4, ok? Então esse Tzinho que eu coloquei aqui é só para identificar a quantidade, tá bom? Então eu tenho os valores, a soma dos valores dividida pela quantidade. Se, por exemplo, você tiver eu tenho em uma sala de aula, eu tenho 32 alunos, e eu quero saber qual foi a média aritmética dos 32 alunos. O que eu vou fazer? Eu vou somar as 32 notas e dividir por quanto? Por 32. Aí eu tenho a média aritmética desses alunos. Ok? Então, média aritmética é a soma dos valores dividida pela quantidade dos valores que eu tenho. Tá bom? A outra parte, que é também chamada de medida de tendência central, é essa daqui, ó, que é chamada de mediana. Presta atenção na mediana. O que eu tenho a mediana? A mediana ocupa o centro da lista, tá? Então ele é o meio da lista. Então eu vou colocar todos os dados em ordem crescente, ok? Então eu coloco todas as informações em ordem crescente. O termo central, o do meio, é a mediana. Por exemplo, se eu listar os números de 1 a 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu tenho 4 números aqui à esquerda e eu tenho outros 4 números à direita. Qual é o termo central? É esse daqui. Então 5 é a mediana, tá bom? Agora, e se eu tiver, aqui no caso eu tenho 9 números, ou seja, eu tenho um número ímpar, então é fácil descobrir o meio, né? Então o termo do meio é o número ímpar, pronto. Se eu tenho um número ímpar, eu tenho o termo do meio. Agora, no caso de nós termos números pares de dados, então, por exemplo, eu tenho do número 1 ao 8, eu tenho um número par. Então, o que vai acontecer se eu tiver um número par? Eu tenho que pensar no seguinte: eu vou considerar os dois termos centrais, ok? Sempre deixando à esquerda e à direita a mesma quantidade de números, tá bom? Então eu tenho que deixar à esquerda e à direita a mesma quantidade de números e vou somar esses dois números e fazer uma média aritmética entre eles. Então quais são os termos centrais aqui? O 4 e o 5. Então para eu saber qual é a mediana em quantidades pares de valores, então eu pego os dois termos centrais, somo esses dois valores e divido por 2, ok? Então no caso aqui vai ter 4,5, tá bom? Vamos pensar, por exemplo,
Se eu tivesse assim, ó, eu vou ter aqui vou colocar números aleatórios, tá? Estou colocando aqui o número 8, aí eu tenho 9, eu tenho 10, eu tenho 10, eu tenho 12, eu tenho 14, eu tenho 16 e eu tenho o 20, ok? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho quantos números? Mesmo que apareçam números repetidos, ele faz parte da quantidade, tá? Então, eu vou somar todos os números, vou ver quantos tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu tenho 8 números aqui, tá? Então, se eu tenho 8 números, o que eu vou fazer? Eu vou ver os dois centrais. Os dois centrais aqui, no caso, é o 10 e o 12, ok? 10 e 12 são os centrais. Ó, eu deixei a mesma quantidade antes e a mesma quantidade depois de números. Então, se eu tiver esses dois números, no caso aqui, de números pares, eu pego os dois. E aí, o que eu vou fazer para saber qual é a mediana? Vou somar os dois números, ok? E vou dividir por 2, tá bom? Então, somando os dois números e dividido por 2, eu vou ter aqui 22 dividido por 2, que vai dar quanto? 11. Ou seja, qual é a mediana nesse meu exemplo aqui? A mediana é 11. Vamos supor que esse exemplo seja de um grupo de 8 pessoas, a média de idade deles, tá? Então, eu tenho aqui a idade 8, 9, 10, aí o outro lá também tem 10, o outro tem 12 anos, o outro tem 14, 16 e 20 anos. Qual é a mediana da idade? Eu vou pegar os dois termos centrais, porque eu tenho um número par, tá, de quantidade. Então, eu pego um termo central, os dois termos centrais, somo, divido por 2, eu encontro a mediana. Se, por exemplo, eu não tivesse esse número 20 aqui, eu tivesse apenas aqueles ali, ó, eu tivesse o 8, o 10, o 10, o 10, o 12, o 14 e o 16. Qual seria a mediana aqui? Se eu não tivesse esse número 20, eu tivesse apenas esses números aqui, ó, então a minha mediana seria quem? Seria o 10, porque aí eu pego o termo do meio, a mesma quantidade antes e a mesma quantidade depois, ok? Quando eu falo de moda, aí a moda é mais fácil, tá? Moda, o que é? Quando a gente usa o termo, a gente fala assim, isso aí tá na moda, né? É algo que aparece muito, é algo frequente, é algo comum, ok? Então, quando eu falo em moda, eu estou falando do valor que mais se repete. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, ó, que isso daqui sejam dados aí de tamanho de alguma coisa, tá? Então, eu tenho os números 3, 4, 4, 5, 4, 7 e o 8. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. E qual é o número que mais aparece aqui? É o número 4. Pronto, bem simples. Então, a moda é o 4. Moda é fácil. É só você ver a quantidade de números que mais aparece. Se você... professor, mas e se aparecerem... Se a moda forem 2 números? Se eu tiverem 2 números que aparecem a mesma quantidade de vezes, o que eu devo fazer? Coloco os 2 números. A moda vai ser os 2 números. Ok? Então, vamos aqui, ó, para um exemplo, para a gente poder fechar essa parte. Olha só, no meu exemplo eu tenho aí, bem simples, tá? Para a gente poder entender. Nesse meu exemplo aqui, ó, a tabela abaixo representa as notas dos alunos de uma turma do 7º ano. Determine a moda, a mediana e a média aritmética. Aqui eu tenho 2 matérias, tá? Então nós vamos fazer as 2 matérias, ok? Então vamos fazer aqui, primeiro, ó, eu vou fazer aqui... Primeiro, nós vamos colocar aqui, ó, português, ok? Então, nós vamos... Primeiro aqui, a parte de português, tá bom? Então, o que é que nós vamos... Primeira parte aí, ó, que nós vamos fazer, a gente deve primeiro achar aí, tá? Primeiro vamos achar aqui a moda, ok? Então, vamos lá para a moda primeiro. Vou colocar aqui, ó, a moda. A moda em português. Qual vai ser a moda aqui? O que eu tenho? Para eu achar a moda, a gente vai pegar simples. Eu vou ver aqui quais são as notas que eu tenho, tá certo? Então eu vou pegar ali as notas, e dessas notas que eu tenho, eu vou ver qual é o número que aparece mais. Então aqui em português eu tenho 9, 9,5, eu tenho 9 de novo, aí eu tenho 8, eu tenho 7,5, eu tenho 7 e tenho 9. Ou seja, a nota 9, ela aparece
quantas vezes aqui? 3 vezes, ok? Então a moda aqui vai ser quanto? Vai ser 9, tá bom? Então já achei a moda. Agora vamos achar aqui a mediana, tá? Então a mediana, o que eu vou fazer aqui na mediana? A mediana, você vai colocar as notas em ordem numérica, tá? Então vamos colocar aqui em ordem numérica. Deixa eu fazer uma divisãozinha aqui, só para a gente não se perder. Então a mediana você vai colocar em ordem crescente, do menor para o maior. A menor nota aqui é o 7. Depois eu tenho qual? Depois do 7 eu tenho o 7,5. Então você vai colocar lá o 7,5. Depois do 7,5 você tem ali o 8. Eu tenho o 8. Depois do 8 eu tenho 8,5? Não, não tenho. Então a gente já vai para o 9. Ok? O 9 você aparece ali 3 vezes. Então você tem que colocar as 3 notas 9 ali, tá? Deixa eu ver se não ficou nenhuma para trás. Não, certinho. E aí por último o 9,5. Tá? Então quantos números eu tenho aqui? Ó? Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Tá? Então qual vai ser a mediana aqui? Se eu tenho 7 números, ficou fácil. É só o termo do meio. Eu tenho 7 notas. Então a mediana é o termo do meio. Você vai pegar aqui, ó. Essa é a mediana. A mesma quantidade que eu tenho antes, eu tenho depois. Tá bom? Então mediana é 9. Ok? Então a mediana aqui vai dar 9. E por último, a gente vai fazer aqui a média aritmética. Agora a média aritmética a gente vai ter que somar os valores. Tá bom? Então a média, como é que eu faço a média aritmética? Você vai somar os valores e vai fazer a divisão desses valores. Tá bom? Então soma todos os valores e faz a divisão desses valores, ok? Então nós vamos pegar ali e nós vamos pegar, colocar em ordem aqui esses valores, tá? Pode pegar do jeito que tá ali, ó, 7 mais 7,5, mais o 8, mais o 9, mais o 9, mais o 9, são 3 noves, né? Mais o 9,5, ok? Você vai pegar e vai somar todos esses valores e a gente vai dividir por 7 porque são 7 notas, ok? Então, a gente vai pegar ali o 7, vai somar com 7,5, aí você vai somar com 8, soma todas as notas, tá? Inclusive as que se repetem. O 9 e o 9, mais o 9,5. Ok? Então, somando todas essas notas, a gente vai ter aí um total de 59, que você vai fazer dividido por 7. Tá? Então, fazendo aí o 59 dividido por 7, a gente vai ter a média aritmética, que vai dar igual a, vamos colocar aqui, ó, média aritmética igual a 8,42. Ou seja, por exemplo, a gente viu que a média das notas ficou ali entre 9, 8, 7, mas quando eu tenho uma nota muito baixa no meio do caminho, no caso aqui o 7, por exemplo, ela vai puxar a nota para baixo. Se eu tiver uma nota muito alta, vai puxar a nota para cima. Ok? Então, quanto mais notas altas eu tiver, maior vai ser a média. Tá bom? Então vamos ver aqui no caso da matemática agora, tá? Então na matemática aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa, tá bom? Então vamos só comparar aqui, ó. A moda na matemática é a nota que mais aparece. Então lembrando aí, moda é a nota que mais aparece. Então no nosso caso aqui eu tenho 8, 8,5, 5, 6, 8, 7,5 e 8. Eu tenho o número 8 ou a nota 8 aparecendo 3 vezes. Então a média, a moda é 8, ok? Então a moda aqui é 8. Agora, fazendo a mediana, mesma coisa. Na mediana, o que é importante você saber? Primeiro, coloca em ordem crescente, ok?
Depois você vai ver o termo central. Então, colocando em ordem crescente, eu tenho ali a nota 5. Não vou colocar vírgula zero aqui, tá? 5, o 6, aí eu tenho 7, não tenho, eu tenho só o 7,5. Depois do 7,5 eu tenho 8, eu tenho 8 de novo. Opa! E eu tenho 8 de novo, tá? E aí, depois do 8, eu tenho um 8,5, que é a nota mais alta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas. Você vai ver quais são as 3 antes e as 3 depois. O termo central é a mediana, ok? Então, a mediana é 8. É lógico que aqui, ó, cuidado não confundir média com a mediana. Mediana é o termo central. Média é a soma dos valores dividida pela quantidade, tá bom? Então tem que prestar atenção nisso aqui. Então vamos fazer a média aritmética agora da nota em matemática. Então vamos pegar ali os valores. 5, mais 6, mais 7,5, mais 8, mais 8, mais 8, ok? Então 8 mais 8 mais 8, mais o 8,5. Tudo isso você vai fazer dividido por 7. Por que por 7? Porque eu tenho 7 notas. Tá certo? Então vamos lá. Vamos ver quanto que vai dar aqui, ó. 5 mais 6 mais 7,5 mais 8 mais 8 de novo, mais 8 de novo, porque são 3 8, mais 8,5. O total aí deu 51, ok? Então, 51 você vai fazer dividido por 7. 51 dividido por 7, nós vamos ter igual a 7,28. Ou seja, olha só, a média aritmética em matemática foi de 7,28. Em português foi de 8,42. A média aritmética em matemática foi menor, quase ali no limite da nossa média, que é 7. Tá? Então, o que eu vi aqui? Essas duas notas aqui, principalmente, ó, essas duas notas foram as notas que puxaram essa média para baixo. Tá bom? Então, a nossa parte é essa, média aritmética. Soma dos valores dividida pela quantidade de valores. Moda, o termo que mais se repete, o termo que aparece com maior frequência, e mediana é o termo central, ok? Então essa foi a nossa primeira parte aí sobre o estudo da estatística. Um abraço e até a próxima aula.